Buenas tardes con todos. Es un gusto dar inicio a esta sesión académica, esta conferencia en la cual estamos contando con la participación del profesor Artur Bansato. Conforme se ha adelantado o han podido advertir en la publicidad que se ha circulado a través de nuestras redes, el tema que nos convoca gira en torno a este fenómeno que se ha venido a llamar Operación Lavallato, ¿no? A propósito justamente de los diversos aspectos sobre los cuales convendría también invitar al debate, a una discusión alturada en base a diversos enfoques que naturalmente pueden confluir con relación a este tema. Y qué mejor cuando para ello podemos contar con profesores especialistas en este caso, como Artur, especialista en Derecho Internacional Público, que al ejercer su profesión, bueno, él es natural de Brasil, por decirlo de alguna otra forma, está viendo esta película en capítulos adelantados, ¿no? O sea, está viendo ya este fenómeno, lo ha vivido como ciudadano brasileño, no tanto en su inicio y ahora con las recientes decisiones que se vienen adoptando por el Supremo Tribunal Federal, entiendo desde el año pasado, ¿no? Y que están marcando una pauta, una serie de discusiones que en mi opinión o en la conversación que hemos tenido con los compañeros también se podría presentar en el territorio peruano. Para esta ocasión, como indiqué, el profesor Artur Bansato, él es profesor de la Universidad Federal da Grande Dourados, abogado, especialista, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa Catarina y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Anhanguera. En esta ocasión, el profesor Artur nos dará una pequeña aproximación, ¿no? Vinculada al tema Cooperación Jurídica Internacional en la Operación Lavallato de Brasil, un análisis crítico. Quiero aprovechar también este espacio para indicar que, digamos, esta es el inicio, esta charla es el inicio, digamos, de una serie de eventos que se va a realizar con el instituto, ¿no? En donde vamos a abordar esta temática, repito, desde diversos enfoques, y para el cual, bueno, aprovecharemos los datos que se han podido recoger para mantenerlos a todos informados oportunamente. En cuanto a la dinámica de esta sesión, Artur tendrá un tiempo aproximado de 50 minutos para poder disertar su ponencia, a cuyo término pueden libremente levantar la mano a través de esta plataforma para realizar las preguntas que deseen y se les autorizará para hacer lo propio. O también, si es que están viendo esta charla por Facebook Live, vamos a estar atentos bien a través del número de WhatsApp o a través del chat de Facebook para poder también recoger las preguntas que cualquiera de los presentes quiera formular al profesor. Sin más, bueno, Artur, te escuchamos. Bueno, primeiramente, buenas noches a todos y todas acá presentes. Yo quiero agradecer, antes de todo, por la invitación hecha por mis amigos personales y abogados, José Luis y Freddy Valenzuela, y también al Instituto de Ciencia Procesal Penal de Perú, por la oportunidad de participar acá en este debate tan importante acerca de la cooperación jurídica internacional y de la operación Lava Jato, que afecta principalmente, pero no solamente Brasil, y con muchas repercusiones alrededor del mundo, incluso ahí en Perú. Entonces, estoy muy grato con la oportunidad. Y antes de todo, yo quiero aprovechar para decir que mi español es ok, no es tan profundo así, entonces, si hay algún problema con el idioma, voy a solicitar la ayuda de mi amigo José Luis, sobre todo con algunos conceptos jurídicos que son un poco más difíciles de traducir, ¿sí? Entonces, pero espero que consigan comprenderme y
si hay alguna duda, pueden preguntarme. Mira, mi interés en el tema de la operación Lava Jato es un interés puramente académico. Yo, en cuanto a abogado y profesor, yo no trabajo ni trabajé directamente con la defensa de ninguna de las partes involucradas en la operación. Yo soy un abogado de una ciudad pequeña de interior, acá en Brasil. Entonces, mis temáticas del cotidiano no involucram grandes processos ni grandes empresas como Petrobras, Odebrecht ou figuras políticas. Então, meu interesse por el tema partiu de uma questão acadêmica e em minha tese de doutorado, que não é uma tese jurídica propriamente, sino de la ciencia política, de las relaciones internacionales, yo intenté a investigar el fenómeno de Lava Jato dentro de uma perspectiva mais ampla que involucra, claro, o direito, pero também a questão geopolítica e econômica, sobretudo. Então, hecha esta consideração inicial, eu vou compartilhar minha apresentação para que podemos adentrar ao tema propriamente. José Luis, ¿puedes solamente confirmar si está apareciendo ahí a todos la presentación? Sí, sí se puede visualizar. Perfecto. Entonces, una otra resalva acá que me gustaría hacer es que yo parto de un análisis crítico, sí, contra Operación Lava Jato. Claro que hubo un gran esquema de corrupción, esto de fato ocurrió, pero la forma como las instituciones brasileñas lidaron con la situación inicialmente partió de un abuso de poder y abuso de derecho y varias prácticas acá llamamos heterodoxas, que después fueron revisadas por la Suprema Corte brasileña, que es el Supremo Tribunal Federal. Entonces, partiendo de un punto un poco más abstracto y amplio, temas como cooperación internacional en Brasil son tratados en primer lugar en nuestra Constitución Federal de 1988, que en su artículo 21 establece que corresponde a la Unión. Brasil es una república federativa, entonces tenemos la Unión, los estados y los municipios, mantener relaciones con estados extranjeros. Entonces, es una competencia típicamente de la Unión, del gobierno federal, sobre todo de la presidencia de la República, ya que Brasil es una república presidencialista en la cual el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, el artículo 84 establece que corresponde privativamente, y acá la palabra privativamente en Brasil es diferente de lo que sería exclusivamente. Acá, una competencia, una correspondencia privativa es aquella que cabe principalmente a una figura que es el presidente, pero esta competencia puede ser delegada a outras autoridades para allá del presidente. Entonces, por ejemplo, es una competencia que el presidente puede delegar a un ministro, ¿sí? Cuando tratamos de relaciones internacionales, sobre todo al ministro de las Relaciones Exteriores o chanceler, en primer lugar, y al cuerpo diplomático de manera general, los embajadores y demás diplomatas, mantener relaciones con estados extranjeros. ¿Sí? Claro que cuando vamos a hablar de cooperación jurídica internacional, hay también la competencia del Ministerio de la Justicia al lado y de forma complementar
al Ministerio de las Relaciones Exteriores. Pero, independiente de quien sea la autoridad a realizar esta relación con estados extranjeros, si es el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, son todos vinculados al Poder Ejecutivo, sí, que para fines de soberanía al exterior, al ámbito internacional, es quien representa el Estado brasileño. Entonces, en un primer momento, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene voz, no tiene competencia internacional para mantener relaciones, negociar y celebrar acuerdos con otros países, ni el Ministerio Público o a Fiscalía, como ustedes llaman ahí, tendría esta competencia. ¿Sí? Poder Ejecutivo, pues, es electo por la población y tiene una legitimidad popular para así representar al interés nacional. Bueno, é claro que este dispositivo constitucional representa tan solamente una introducción al tema, pero no resuelve todos nuestros problemas. Entonces, en diferentes contextos hay necesidad de intercambios internacionales en la esfera judicial para que haya el cumplimiento extraterritorial de medidas processuales, las más diversas posibles, o sentencias de Estado extranjero. Esto ocurre principalmente en dos contextos. El primero, cuando se trata de combate al crimen transnacional. Entonces, por ejemplo, una organización criminosa de actuación transnacional que practica crímenes en varios países, Brasil incluso, es un problema que el Estado brasileño no consigue arreglar solo y necesita de la cooperación con otros estados y con otras justicias. Y también hay los casos de que determinadas situaciones jurídicas que involucran brasileños que están en exterior, que cometieron crímenes en exterior, o extranjeros que lo hayan hecho acá en Brasil. Ahí yo tengo la necesidad de interdependencia o cooperación entre dos o más jurisdicciones. Entonces, para la cooperación jurídica, nosotros tenemos dos instituciones centrales acá en Brasil. Una que es del Poder Judicial, ¿sí? No es del Ejecutivo, que es el Superior Tribunal de Justicia. Y ahí, atento para una cuestión. Hay una diferencia entre Superior Tribunal de Justicia, STJ, y Supremo Tribunal Federal, STF. El Supremo Tribunal Federal, o Suprema Corte, es lo que llamamos de guardián de la Constitución. Es el último intérprete de la Constitución Federal. Y el Superior Tribunal de Justicia también es una corte superior, pero trata principalmente de cuestiones sobre interpretación de la ley federal, dentre otras competencias. Entonces, acá estoy hablando de STJ y después voy a hablar del Supremo Tribunal Federal, STF. No sé si ahí en Perú tienen también dos cortes superiores o solamente una, pero acá hay esta diferencia. Y en el ámbito del Poder Ejecutivo hay el papel central del Ministerio de la Justicia, subordinado a la Presidencia de la República. Entonces, en la ley federal, la ley ordinaria, el tema de la cooperación jurídica internacional en Brasil es regulamentado principalmente por el Código de Proceso Civil, que es una ley relativamente nueva de 2015, sí, hay un capítulo propio, capítulo 2, sobre cooperación internacional. Pero es importante resaltar que, a pesar de se tratar de processo civil, por analogia, se aplica também ao processo penal.
Esto porque o Código Processal Penal de Brasil é muito antigo, de 1941, claro que passou por atualizações, pero todavía no incorporó en su texto la cuestión de la cooperación internacional en la esfera penal. Entonces, mismo en la esfera penal, utilizamos como fundamento el Código de Proceso Civil, sí, pero además de la ley interna, hay que observar también los tratados internacionales bilaterales que Brasil tiene con otros países o tratados multilaterales, como por ejemplo aquellos en el ámbito del Mercosur, que es nuestra integración regional acá de Sudamérica. Bueno, entonces, ahora tratando de cada instituição individualmente, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um papel fundamental em la cooperação jurídica internacional, garantizado por la própria Constituição brasileira. Artículo 105 corresponde ao Superior Tribunal de Justiça la ratificação de sentencias estrangeiras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uma sentença de Peru, de la justiça peruana, para que ele tenha validade acá em Brasil, precisa ser homologada ou ratificada por el Superior Tribunal de Justiça, sí, com o intermédio do Ministério que vai a ser esta comunicação. E também há o caso de las cartas rogatórias. José Luis, sácame uma dúvida. Acá, aí em Peru se chamam assim também carta rogatória? Este é o nome que utilizam aí? Sí, sí, utilizamos ese mismo término. Perfeito. Então, a carta rogatória não é propriamente uma sentença, pero é um pedido formal da autoridade judicial estrangeira, sí, ou pode ser o inverso de Brasil para outro país, pero acá tratando internamente para que se cumplan diversos actos processuais em Brasil, sí, a partir de uma demanda estrangeira. Então, por exemplo, para ser a citação de um acusado que esteja em território brasileiro, para dar-lhe alguma notificação, audiência de testigos que estejam em Brasil, pero que vão ajudar a solucionar um crime em outro país. Búsqueda e incautação, compreende búsqueda e incautação? ¿Hace sentido para ustedes? O búsqueda e apreensão, sim. Embargo, bloqueio de bienes, ou seja, diversos actos processuais, sim, solicitados por uma autoridade estrangeira para que ocorram acá em Brasil. Bueno, sobre este tema, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ele exerce acá o que em Brasil chamamos de juízo formal de jurisdicção limitada. Que é isto? O STJ não atua como instância de apelação da decisão da justiça estrangeira, ou seja, não vai entrar no mérito da decisão, tão solamente analisar se houve o cumprimento de los requisitos formales, se tanto em los acordos bilaterales quanto de la lei interna brasileira, para que o acto processual pueda ser executado em Brasil. Se não hace juízo de mérito, não atua como instância revisora. Se isto é muito importante. Estes temas são tratados, então, no Código de Processo Civil brasileiro, em los artículos 960 hasta 965. Bueno, sobre homologação ou ratificação de sentença estrangeira, não é algo muito comum que ocorre a todo momento, sobretudo em la esfera penal, pero este ano ocorreu em um caso muito famoso de repercussão global, creio que ustedes aí em Peru também hayan escuchado hablar, que é o caso de jogador de futebol Robinho, ¿no? ¿Qué pasó con Robinho? Robinho foi condenado, se em todas as instâncias da justiça italiana não cabia mais recurso
a la condena y hubo la expedición de un mandado de prisión contra Robinho por la justicia italiana. ¿Sí? Cuando esto ocurrió, la sentencia final y la expedición de la prisión, Robinho estaba en territorio brasileño. Entonces, la justicia italiana no puede garantizar la ejecución de esta pena, porque esto violaría la soberanía brasileña. Entonces, ¿qué pasó acá? Primeramente, hubo la tentativa de un pedido de extradición, es así que se dice en castellano también, extradición, sí, para que el gobierno brasileño extraditase Robinho para que cumplisse su pena en Italia. Pero esto no fue posible porque acá en Brasil, en nuestra constitución, no se puede extraditar brasileño nato, y Robinho es un brasileño nato. Entonces, esto no fue posible, y ahí partieron para la segunda opción, que era la ejecución de la pena por la sentencia de la justicia italiana para que fuera aplicada acá en Brasil. ¿Sí? Entonces, después de una larga discusión jurídica, el Superior Tribunal de Justicia, STJ, no es STF, homologou ou ratificou esta condena e hace um par de meses Robinho está cumprindo pena acá em Brasil, em la ciudad de Santos. Então, mira, esto não ocorre de forma imediata, pero a partir de uma negociação diplomática que involucra o Ministério de las Relações Exteriores de Itália e de Brasil, o Ministério de la Justiça de Brasil, hasta que o Superior Tribunal de Justiça haga la análisis de mérito para que isto pudiera ser hecho acá em Brasil. ¿Sí? Então, acá não estou tratando de Lava Jato ainda, pero como este tipo de cooperação ocorre acá em Brasil. Bueno, e o papel do Ministério da Justiça. Acá, Ministério da Justiça não é uma corte, não é um tribunal, sino um órgão do Poder Executivo, que tem um papel muito importante também. Então, desde 2004, houve a criação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, conhecido por la sigla DRCI, que trata especificamente de las ações de cooperação jurídica internacional, exercendo o papel de lo que em direito internacional e acá internamente também chamamos de autoridade central. Então, a autoridade central é um ponto do Estado brasileiro que vai a centralizar este tipo de cooperação para que isto tenha um tipo de coordenação, não sei se cada juez, cada procurador, haciendo livremente de qualquer forma. ¿Sí? Então, o papel da autoridade central está previsto em Código de Processo Civil, artículo 26, inciso 5º, parágrafo 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central em la ausência de designação específica. Que seria caso de uma designação específica? Por exemplo, pode ser que o Brasil tenha um tratado bilateral de uma matéria específica que, para aquele caso, será outra autoridade lá central. Pero isto não se presume, depende de previsão legal, sim, do direito internacional. Então, isto é muito importante porque foi justamente este papel de autoridade central do Ministério de Justiça que Lava Jato ignorou e violou. Bueno, además de la lei ordinária do Código de Processo Civil, há uma portaria interministerial entre Ministério da Justiça e Ministério de Relações Exteriores que regulamenta de forma mais detalhada qual seria o processo. Então, de uma maneira geral, o Ministério de Relações Exteriores, que é que cuida da diplomacia brasileira, ele recebe os pedidos de cooperação
e depois encaminha para o Ministério de Justiça, que vai instruir, opinar e coordenar a execução de los pedidos, haciendo uma espécie de juízo de admissibilidade para depois, eventualmente, encaminhar ao Poder Judiciário. Então, acá é uma intervenção importante de Poder Executivo antes de que isto vaya ao Poder Judiciário ou Judicial acá em Brasil. Bueno, e tratando da relação Brasil-Estados Unidos, que foi, creio que, o tema principal de minha tese de doutorado, também há normas de direito internacional sobre o tema. Então, acá, Brasil, este tratado foi incorporado internamente via decreto 3.810 de 2001, que é o acordo de assistência judiciária em matéria penal entre o governo brasileiro e o governo americano. Acá em Brasil também se utiliza muito o nome em inglês, Mutual Legal Assistance Treaty, MLAT, a sigla é bastante utilizada, querem dizer todos a mesma coisa. E neste tratado bilateral, reforça-se o papel do Ministério da Justiça enquanto autoridade central acá em Brasil. Se isto também é algo que creio que a doutrina majoritária está de acordo, porque é importante que o governo esteja a par desta cooperação, se não seria solamente uma burocracia, uma formalidade, mas o governo federal, o poder executivo, precisa participar, precisa ter conta de estas cooperações para garantir a soberania nacional e o interesse brasileiro contra inferências externas, que foi justamente o que passou com Lava Jato. Se em la ausência de la participação do Ministério da Justiça, houve interferências externas, sobretudo de los Estados Unidos, que violaram alguns interesses nacionais, de los quais vou falar a seguir. Bueno, e o Ministério Público Federal, que acá em Brasil não é propriamente um poder da República, não, sino uma instituição autônoma que possui uma série de poderes, inclusive de investigação, de denúncia em matéria penal, e creio que em Peru se passa um pouco parecido. No, a Fiscalia, o Ministério Público não é um poder da República, pero uma entidade autônoma com muitos poderes. Acá, informalmente, alguns dizem que seria o quarto poder, pero há uma lógica diferente. O Ministério Público, nos últimos anos, sobretudo desde 2005, também passou por um processo de internacionalização, ¿sí? Em que foi criada, em 2005, a Secretaria de Cooperação Internacional, especificamente para lidar com esta cooperação internamente no âmbito do Ministério Público Federal. Então, em alguns casos muito específicos, com previsão legal, esta Secretaria de Cooperação Internacional é a autoridade central para alguns tipos de cooperação jurídica, né? Então, o principal exemplo é em los casos de provisión de alimentos, com base na Convenção de Nova York sobre provisión de alimentos en el extranjero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la madre y su hijo están en otro país y necesitan demandar alimentos del padre que está en Brasil, algo de este tipo, si una familia con uma composição transnacional, e, nestes casos, o Ministério Público Federal exerce o papel de autoridade central, e também em alguns tratados bilaterais muito específicos. Bueno, de maneira geral, a vezes formalmente e a vezes informalmente, o Ministério Público cada vez mais se involucra em redes de cooperação
con otros ministerios públicos extranjeros, y esto por sí, solamente este facto, no representa ningún ilícito propiamente, né? Depende del tipo de cooperación que va a ejercer, ¿sí? Y ahí, en el caso brasileño, por ejemplo, se muestra que ya hace un par de años hay una proximidad muy fuerte con instituciones de los Estados Unidos, como el Departamento de Justicia americano y el FBI, que sería como si fuera la Policía Federal americana. Y algunas investigaciones muestran que los Estados Unidos son el principal destino y el principal financiador de viajes de los procuradores brasileños y que estas viajes, estos intercambios generan una red de contactos, una proximidad que transciende la esfera institucional y alcanza las relaciones personales entre los procuradores que pasan a tener una relación de confianza, proximidad, y esto acaba repercutiendo también en la esfera jurídica a partir de medios informales de cooperación. Acá un dado curioso, sí, esta es una investigación que revela el aumento creciente de viajes realizadas por procuradores brasileños en los últimos años, teniendo como principal destino los Estados Unidos. Y estos números, eles crecen en el contexto de la Lava Jato, entre 2014 hasta 2017. También hay viajes al Perú, né, también creo que en el ámbito de Lava Jato. Pero, bueno, hablando específicamente de Operación Lava Jato, creo que la mayoría de ustedes ahí en Perú conocen al menos un poco sobre esta operación. Es muy difícil definir la Operación Lava Jato porque es un fenómeno muy complejo, ¿sí? Que involucra una serie de actos, procesos, imputados e instituciones del Estado brasileño. Entonces, un número muy grande de acusados, de denuncias, de condenas, de fuerzas-tarefas acá también en Brasil. Entonces, es una operación gigantesca con repercusiones económicas, jurídicas, políticas, pero una definición más sencilla, esencial, es de que se trata de investigación de prácticas de corrupción que involucram não só, pero principalmente a Petrobras, que é a petrolífera brasileira, uma sociedade de economia mista, em que o governo federal brasileiro tem o controle administrativo, controla 51% do capital da empresa, os outros 49% é capital aberto em la bolsa de valores e tudo mais, e grandes empresas construtoras com quem Petrobras celebrava grandes contratos, principalmente Odebrecht também, que é um dos principais alvos de la operação. Bueno, esta corrupção, ela passou principalmente por meio de, não sei se pode ajudar-me a traduzir isto, fraude em licitações. Fraude em licitações. Corrupción, actos de delitos de corrupción en materia de contratación pública, ¿no? Perfeito. Sim, então, Odebrecht pagava uma propina a executivos de Petrobras para que ganasse os contratos com a empresa e isto movimentava muita plata. Bueno, y con el pasar del tiempo, Lava Jato fue adquiriendo una naturaleza contradictoria, ¿sí? Entonces, hubo una fase en que ella tenía mucho prestigio, mucha popularidad acá en Brasil, entre 2014 y 2019, que se quedó conocida como la operación anticorrupción más grande del mundo, responsable por la caída de la presidenta Dilma acá en Brasil, la prisión del expresidente Lula, muchos políticos, empresarios, mucha gente poderosa involucrada y muchas presas. Pero a partir de 2019 esto empezó a cambiar un poco y
passou a tornar-se conhecida como o maior escândalo judicial da história por conta de abusos de direito e de ilegalidades praticadas por la Força-Tarefa de Lava Jato em Curitiba, se o procurador Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, que são figuras muito conhecidas não só em Brasil, pero alrededor do mundo. Então, alguns números que revelam esta grandiosidade de Lava Jato foram 533 denúncias contra acusados, acá decimos réus, 174 condenas e muita gente importante involucrada, políticos, empresários, ejecutivos de carreira de Petrobras. Então, tratando do mundo político, foram 12 entre jefes e ex-jefes de Estado condenados, afetando Brasil, Peru, El Salvador e Panamá. Se tenho uma informação acá, talvez, se estou equivocado, podem corrigir-me, que foram 4 jefes de Estado de Peru involucrados em Lava Jato. José del Ollanta, Ollanta Humala, Ollanta, en orden cronológico es Toledo, Alan García, Alan García, Ollanta Humala y PPK. PPK, Pero todos perfeito. están en investigación, ¿no? Todos. Então, eu diria que, incluso, politicamente, talvez haya tenido um impacto maior em Peru que em Brasil, foi Dilma sofreu impeachment, pero não estava diretamente involucrada. Foi, tratando-se de presidentes, foi solamente Lula. Sí, pero claro, deputados, senadores e agentes políticos de maneira general. Então, o que provocou este cambio? Em 2009, houve um escândalo chamado Vaza Jato, Vaza no sentido de leaks, como se fosse Wikileaks, em que muitas mensagens entre procuradores e juízes foram publicizadas, comprovando várias irregularidades, ilegalidades que os advogados de defesa já estavam reivindicando, pero a partir de então se quedou mais comprovado esse caráter político de Lava Jato e a largo prazo isto causou profundos impactos à operação, tanto em sua imagem perante a opinião pública, quanto em decisões judiciais da Suprema Corte. Então, por exemplo, não há que se hablar em anulação de los processos contra Lula se não fuera la Vaza Jato que mudou um pouco o posicionamento da Suprema Corte brasileira em suas decisões. Bueno, acá só para demonstrar dos grandes periódicos internacionais passaram a tratar deste assunto, Le Monde Diplomatique em França, também New York Times em Estados Unidos, passaram a difundir esta análise mais crítica da operação que não havia em seu começo. Sí, então, a popularidade de Lava Jato começou a declinar a partir de entonces. Bueno, tratando de cooperação internacional, de acordo com os dados disponíveis por el Ministério Público Federal brasileño, Lava Jato hizo 597 pedidos de cooperação jurídica internacional a 58 países, com destaque principalmente a los Estados Unidos, e recebeu 653 pedidos de cooperação jurídica internacional de 41 países diferentes. E acá, com relação a los pedidos recebidos, destaca-se o Peru, que hizo 274 pedidos de cooperação ao Brasil. Sí. Bueno, acá estes números refletem solamente
las iniciativas de cooperación formal que cumplen con los requisitos de la ley brasileña, né, a partir da regra da autoridade central, do Ministério de Justiça, participando de estes processos, como hablamos antes. Pero que passou em Lava Jato é que, además da cooperação jurídica internacional formal, respaldada em la lei, em los tratados bilaterales, hubo uma série de actos de cooperação jurídica informal, sim, e esta informalidade, ela implica também em ilegalidade, como eu entendo, e também é o posicionamento atual da Suprema Corte brasileira. Então, o que passou foram ações de cooperação direta que se deram de maneira informal entre procuradores fiscais brasileiros de Lava Jato e o FBI e Departamento de Justiça de los Estados Unidos, com a principal finalidade de garantir a aplicação da lei estadunidense FCPA para investigar e punir empresas brasileiras com multas bilionárias que, ao final foram destinadas principalmente ao Tesouro Americano. Estas multas, elas foram aplicadas principalmente contra Petrobras e Odebrecht. Mais adelante eu vou mostrar alguns valores destas multas. Bueno, entonces, ¿cómo se pasó esta cooperación jurídica internacional informal? Ya desde mucho tiempo, el comienzo de los años 2000, pasa a tener una serie de intercambios de viajes, cursos, conferencias y capacitaciones en que autoridades estadunidenses financiam las idas, los viajes para que procuradores e jueces brasileiros vão aos Estados Unidos aprender sobre as técnicas de investigação, sobre o modelo de força-tarefa, por exemplo, que foi utilizado por Lava Jato, sobre produção de pruebas, sobre cooperação, delação premiada, né, que incluso a delação premiada é um instrumento jurídico recente em Brasil, começou em 2013 e foi incorporado a partir da lei estadunidense, assim como os acordos de leniência também. A partir desta rede informal de cooperação e de capacitação, são criadas relações personais de confiança entre as autoridades americanas e brasileiras que permitem que sejam hechas investigações confidenciais conjuntas, intercâmbio de informações sigilosas, de delações, por exemplo, sem que se passe por los canais oficiais previstos em lei, e a largo isto implica em interferências de las autoridades americanas em processos acá en el Brasil. ¿Sí? Entonces, lo que ya se discutía há muito tempo acá en Brasil es que esta cooperación, por la ausencia del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional del Ministerio de la Justicia, esta cooperación no sería solamente informal, pero también ilegal por violar tanto la ley interna brasileña quanto el tratado bilateral que Brasil tiene con los Estados Unidos. Bueno, entonces, esta cooperación, ella permitió, de cierta forma, que los Estados Unidos ejerciesen una jurisdicción extraterritorial, ¿sí? Passando a intervir em processos internos de Estado brasileiro. Um parênteses acá é que, em realidade, Estados Unidos já sempre tuvo uma jurisdição extraterritorial contra empresas estrangeiras que participam da Bolsa de Valores de Nova York. ¿Sí? Então, por exemplo, os casos de Petrobras e Odebrecht,
aunque no hayan cometido crímenes en los Estados Unidos, en territorio americano, por estarem em la bolsa, respondem a las autoridades americanas, si es esto lo que se dice en la FCPA, que es la lei americana que trata de estos temas. Bueno, em términos de Lava Jato, o que passou entre 2015 e 2016? Houve o fato de que procuradores do Departamento de Justiça americano e agentes de FBI estiveram de maneira sigilosa porque o Ministério de Relações Exteriores não estava ciente, o Ministério da Justiça também não estava ciente, então foram ações coordenadas diretamente por o Ministério Público Federal brasileiro de Curitiba, sob refia de procurador Deltan Dallagnol, que organizou estas investigações, que recebeu estas autoridades, e essas autoridades acá em Brasil fizeram diligências, investigações, coletaram provas, testemunhos de pessoas involucradas, negociaram acordos de delação premiada e leniência com advogados e acusados, incluso influenciaram em pedidos de extradição de empresários brasileiros para que foram enviados a juízo em los Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, a partir de los diálogos de Vaza Jato, se percebeu que internamente, dentro do Ministério Público Federal, houve um conflito interno entre Vladimir Aras, que era o jefe da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, quem é responsável por la cooperação jurídica internacional do Ministério Público, e Deltan Dallagnol, que era o procurador-jefe de la Força Tarefa de Lava Jato em Curitiba, atuando juntamente com o juiz Sérgio Moro. Acá há um diálogo em português, se não vou ler-lo em la íntegra, pero lo que está explicitado acá é que Vladimir Aras havia alertado Dallagnol de que isto que estava passando em Brasil, se esta investigação conduzida por autoridades estrangeiras era ilegal, que isto não poderia ser permitido de acordo com a lei brasileira. Se então reforça ao final, é uma questão de legalidade. O tratado bilateral entre Brasil e Estados Unidos tem força de lei federal e atribui ao Ministério de Justiça a intermediação. Ou seja, Deltan Dallagnol e o Ministério Público Federal de Curitiba não poderiam estar fazendo este tipo de ação de forma isolada. Bueno, em um segundo momento, este conflito que era interno ao Ministério Público Federal se cambiou em um conflito institucional entre o Ministério Público Federal, aqui a Fiscalia em Brasil, e o Ministério de Justiça e Ministério de Relações Exteriores de Poder Executivo do governo brasileiro. Então, houve uma preocupação que depois se comprovou real sobre a possibilidade de que autoridades americanas utilizarem informações e provas obtidas ilegalmente no Brasil, ilegalmente porque através de cooperação informal, sem a presença do Ministério de Justiça, que depois seriam utilizadas contra empresas e cidadãos brasileiros no exterior, como de facto foi justamente o que passou. Isto, na visão do governo federal, representava um risco à soberania e ao interesse nacional, causaria um abalo em las relações bilaterais Estados Unidos-Brasil, sim, porque não estavam sendo conduzidas por las autoridades centrais, sino por instituições sem competência para este tipo de responsabilidade,
e depois também, a partir de depoimentos, entrevistas e notas, se percebe que há o reconhecimento público por parte de autoridades americanas, procuradores do Departamento de Justiça e agentes de FBI, que a ajuda informal do MP brasileiro foi fundamental para que empresas brasileiras foram sancionadas em los Estados Unidos. Sim. Então, era como se autoridades brasileiras estuvieran ajudando que os Estados Unidos sancionasse empresas brasileiras e que a plata saliera de Brasil para o Tesouro americano. Bueno, acá rapidamente, a título de Petrobras, por ejemplo, Petrobras sufrió 3 sanciones internacionales en los Estados Unidos, una de carácter civil, promovida por acionistas privados estadunidenses, de 2,95 bilhões de dólares, uma en la esfera penal, que en realidad fue un Non-Prosecution Agreement, acá en Brasil, chamamos Acordo de Não Persecução Penal, que para não ser processada no país, a empresa pagou uma multa. Sim. Aí em Peru há algo parecido com Non Prosecution Agreement, algo similar? Tenemos, a ver, instituciones similares, pero que no, en principio no aplicarían. Quizás lo que más se aproxime es la colaboración eficaz, ¿no? La delación premiada. Perfeito. Es que, en realidad, el acuerdo de no persecución, él no involucra necesariamente a la denuncia a un tercero, sino la confesión de culpa para abreviación del proceso y la reducción de la pena. Sería algo así. Y mira qué curioso, acá, en el acuerdo de no persecución, la multa de 853 millones de dólares, 10% iría al Tesouro americano, 10% a la SEC, que es como si fuera la Comisión de Valores Mobiliarios, que cuida del mercado financiero, de las acciones, y 80% sería repatriado no al gobierno brasileño, sino al Ministério Público Federal, que seria como se fuera su parte en el acuerdo, que con esta plata él iría a formar una fundación privada sob tutela del propio Ministério Público. Después, este dinero repatriado, este intento del Ministério Público foi declarado ilegal por el Supremo Tribunal Federal, que declarou que estes valores deveriam ir à União e não ao Ministério Público Federal, e uma sanção administrativa junto à Comissão de Valores Mobiliários de los Estados Unidos por violação à FCPA, que são práticas de corrupção, né, que, aunque não tenham ocorrido em território americano, se a empresa opera em la bolsa de valores, en el mercado de acciones, ela tem que pagar esta multa a la SEC de 1,78 bilhão de dólares. Então, solamente Petrobras tuvo que pagar sanções de 5,58 bilhões de dólares a los Estados Unidos, e isto só foi possível através da cooperação internacional em caráter informal e, portanto, ilegal de los procuradores brasileiros. Acá é um quadro muito interessante também. Temos as 10 maiores sanções contra grupos empresariais por práticas de corrupção, né, com base em la FCPA, que é a lei estadunidense. Mira que Odebrecht, hasta hoje, tem o recorde de la maior multa aplicada paga em los Estados Unidos, 3,6 bilhões de dólares, e assim como hubo com Petrobras, isto só foi possível com a ajuda de los procuradores brasileiros. Então, imagina que isto tenha um impacto econômico e político profundo em Brasil, com o declínio da atividade industrial,
declínio de empresas, desemprego e uma série de questões que também depois foram reconhecidas por la Suprema Corte. Então, não é o tema central acá, pero há uma discussão a nível internacional que esta jurisdição extraterritorial de los Estados Unidos seria um mecanismo de controle da concorrência estrangeira através de la aplicação destas multas contra empresas estratégicas de setores importantes da economia do mundo todo. Sim. E alguns casos depois, quando estas empresas estão fragilizadas, empresas americanas vão e adquirem estas empresas, como foi o que passou com a francesa Alstom de energia. Odebrecht passou por um processo de venda de ativos, e vários destes ativos que tiveram que ser vendidos foram adquiridos por empresas americanas, então há uma implicação econômica também nestes processos. E aí, agora, mais especificamente, eu vou falar um pouco do caso Odebrecht e das decisões recentes que, incluso, eu e você estávamos comentando, do TOEFL, que vão repercutir também aí em Peru. Sim. Bueno, um contexto acá, né, Odebrecht ganhou muita importância, não somente econômica, mas também política, junto ao Estado brasileiro, aos governos do Partido dos Trabalhadores. Em 2002, alcançou a posição de maior empresa construtora de engenharia pesada de Latinoamérica, se expandindo seu mercado, construindo obras em vários países, como em Peru, por exemplo. E isto se passou com aporte de BNDES, que é um banco público de desenvolvimento. Então, há, claro, que uma influência política no direcionamento destes investimentos, e tanto para Brasil quanto para os Estados Unidos, há o reconhecimento de que Odebrecht era uma parceira do projeto político brasileiro de expansão de sua influência ao redor de Latinoamérica, incluso com grandes obras em países que são inimigos dos Estados Unidos, como Venezuela e Cuba. Então, no setor privado, Odebrecht foi a principal vítima de Lava Jato e de los Estados Unidos, com uma série de sanções internamente e externamente que foram aplicadas à empresa. E dizendo isto, não estou dizendo que não houve corrupção em Odebrecht, que não havia um setor de operações estruturadas, não estou dizendo nada disto. Estou dizendo que, apesar da corrupção, esta corrupção foi instrumentalizada, incluso com abuso de poder, para outras finalidades não muito legítimas. Aqui, rapidamente, como Odebrecht cresceu e ocupou uma fatia de mercado que era dos Estados Unidos. No primeiro gráfico de 2004, Brasil nem sequer aparece como um mercado relevante de engenharia pesada em Latinoamérica, e em 2012, Brasil aparece com uma fatia de mercado de 17,8%, ao passo que Estados Unidos declinou em sua fatia. Bueno, o caso Odebrecht, então, eu havia mostrado aí a tabela de que se trata da maior sanção econômica contra um grupo privado em los Estados Unidos por práticas de corrupção. Acá em Brasil e em los Estados Unidos também, há um conceito para tratar desta temática que é a ideia de lawfare. Está muito popular acá em Brasil. Não sei se é um conceito utilizado aí em Peru também, José. Já havia escutado isto? Sí, aquí se ha utilizado tanto el término lawfare o la judicialización de la política, ¿no? Perfeito, que é a ideia de instrumentalizar o direito com a finalidade de destruir um inimigo político, por exemplo. Acá em Brasil, hoje, incluso porque tuvo sua condena anulada e voltou à política, que é Lula, aqui em Brasil há quase que um consenso de que Lula foi vítima de um lawfare, que as ações promovidas contra ele por
a Operação Lava Jato, tinham um fundo político que era sacarlo de la disputa. Isto está muito claro hoje em Brasil. Bueno, então, quando se trata de Odebrecht, muitos dizem que é um lawfare empresarial ou político porque era um ator estratégico de la ascensão econômica e política de Brasil em el contexto regional. Então, el episódio de la Vaza Jato, né, Lava Jato Leaks, de que mensagens revelaram uma colusión, né, uma colusión acá em Brasil, nós chamamos de conluio, como se fosse uma trapa, uma trampa, um esquema no lícito entre fiscais e juízes para, e também uma ampla rede de cooperação informal, como já lo disse, entre americanos, brasileiros e suíços com o objetivo de dañar deliberadamente a empresa. Estas denúncias de lawfare, elas são bem difusas no contexto de Odebrecht, porque foram reivindicadas por diferentes, tanto diretores, como é o caso de Marcelo, e abogados, como é o caso de Tacla Duran, que também é uma figura que se quedou muito famosa por denunciar abusos de poder no âmbito de Operação Lava Jato. Bueno, de maneira geral, como se ocorria este lawfare, este abuso de direito? Os procuradores brasileiros, em parceria com o juiz Sérgio Moro, solicitavam prisões preventivas de empresários e políticos involucrados. Estas prisões preventivas concedidas em caráter abusivo, eles incentivavam delações forçadas em que os involucrados diziam o que os procuradores queriam escutar para que pudieran volver a sua casa com suas famílias. Se não disseram o que os procuradores queriam, permanecia preso preventivamente. Não? E muitas destas confissões forçadas por la prisão preventiva depois seriam compartidas extraoficialmente com o Departamento de Justiça de los Estados Unidos. Então, em um primeiro momento, isto era algo que solamente era reivindicado por las vítimas. Então, Emílio Odebrecht, que é o padre de Marcelo Odebrecht, que foi recentemente presidente da empresa, escreveu um livro que repercutiu muito aqui em Brasil, chamado Uma Guerra contra o Brasil, como Lava Jato violou a soberania nacional, enfraqueceu a indústria brasileira e tentou destruir o grupo Odebrecht. Claro que não se trata de uma análise imparcial, porque é a própria vítima trayendo sua narrativa para os fatos, pero repercutiu bastante também em la esfera jurídica, como em las posteriores decisões de Suprema Corte Brasileira. E este livro de Odebrecht, ele se parece muito com o livro de um francês, Frédéric Pierucci, que era diretor da empresa Alstom, que passou por o mesmo processo de lawfare praticado por autoridades estadunidenses que, ao final, destruíram a empresa de energia Alstom e depois ela foi adquirida por a General Electric de los Estados Unidos. Então, não se trata solamente de uma questão jurídica, sino uma questão que também é econômica e também é geopolítica. Então, Odebrecht, o caso Odebrecht, ele inclui tanto decisões contra pessoas físicas, executivos, empresários da empresa, quanto contra a própria empresa em si mesma. Então, Marcelo Odebrecht, que era o presidente, foi condenado em março de 2016 por el juiz Sérgio Moro a 19 anos de prisão por los crímenes de organização criminosa, corrupção e lavado de dinheiro. No mesmo ano, em dezembro, Odebrecht e sua subsidiária Braskem, que é uma empresa petroquímica que Odebrecht tinha em parceria com Petrobras, celebraram um acordo
com o Departamento de Justiça de los Estados Unidos para pagar multas bilionárias por práticas de corrupção, comprometiendo-se a cooperar com as autoridades americanas, estabelecer processos de compliance, controles internos da empresa e uma série de requisitos que foram demandados. Então, são dois processos em la justiça americana, chamados plea agreement, que seria como se for acá nosso acordo de leniência em Brasil, quando se trata de persona jurídica de uma empresa. Então, Odebrecht teria que pagar, em princípio, 4,5 bilhões de dólares a la SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Depois, este valor foi reduzido para 2,6 e Braskem quase 1 bilhão. Então, ao total, Odebrecht pagou 3,6 bilhões de dólares a autoridades de los Estados Unidos e também teve que pagar uma série de multas acá em Brasil. Então, em Brasil, Odebrecht passou por um acordo de leniência, que são acordos com a justiça quando se trata de persona jurídica e seus executivos, e acá foram vários, não sei exatamente quantos, cada um hizo seu acordo de colaboração premiada com a justiça brasileira entre os anos de 2016 e 2017. Uma pergunta breve, Luiz, já estou caminhando para encerramento. Aí em Peru, vocês têm acordos de leniência e colaboração premiada? ¿É clara esta distinção? Bueno, era una de las preguntas, pero creo que podemos adelantar. Aquí no, o sea, tenemos el procedimiento de colaboración eficaz, que una reciente modificación, aproximadamente el 2017, se permitió que las empresas puedan acogerse también a este beneficio premial, ¿no? Entonces, al día de hoy, respondiendo a tu pregunta, tenemos un único procedimiento, que es el procedimiento de colaboración eficaz, pero dentro de este se pueden acoger tanto personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Dentro del proceso penal. En el caso tuyo, entiendo que se diferencia, ¿no? Y bueno, la pregunta era si el acuerdo de leniencia también se da en el marco de un proceso penal o es un procedimiento administrativo disciplinario o tiene otra naturaleza. Entonces, el acuerdo de leniência es un procedimiento, es extraño decir penal porque acá no se trata de pena privativa de liberdade, ya que es la persona jurídica quien está negociando. Entonces, por ejemplo, la diferencia es en relación al objeto de la acción. Entonces, en acuerdo de leniência se negocia el pagamento de multa y la devolución de valores desviados en actos de corrupción, por ejemplo. Y en los acuerdos de colaboración premiada se negocia no solo la devolución de valores, sino también la propia pena de los agentes involucrados. Pero en esencia es el mismo fenómeno de justicia negocial, só que há um nome para e uma lei própria para persona jurídica e um nome e uma lei própria para persona física. São duas leis diferentes. Então, o impacto no Odebrecht foi também gigantesco. Um total de 78 colaboradores de Odebrecht que fizeram acordos com a justiça. A devolução de 531 milhões de reais em multas. Então, multas para, por exemplo, tanto de valores que foram devolvidos, que haviam sido desviados de los cofres públicos e foram devolvidos, quanto multas para não dar seguimento a las investigações, para abreviar o processo. Há de todo acá nestes valores, uma suma de 319 anos de prisão e também uma sanção de demissão de 51 executivos que não puderam mais permanecer em la empresa. Acá, gente del alto escalón de Odebrecht. Bueno, e entre 2016 e 2017, sempre houveram diversas denúncias de que muitas confissões que estavam
presentes en estos acuerdos con la justicia habían sido obtenidas de forma abusiva, de forma irregular. Há um caso muito famoso, não sei se conhecem aí em Peru, de Alberto Youssef, que acá em Brasil é conhecido como o dolero de los doleros, que é um intermediário que hacía los pagos em dólares para lavado de dinheiro, de corrupção e tudo mais. Hoje já se comprovou na perícia de que Lava Jato puso uma escuta ilegal em sua cela de prisão para obter informações privilegiadas que les ajudaria depois em la negociação de acordos. Então, esta é uma das várias irregularidades presentes. E solamente em 2023, STF, que aí sim agora é a Suprema Corte Brasileira, começou a anular algumas provas decorrentes de los acordos de leniência com Odebrecht por ilegalidades. Mira, o acordo de leniência que Odebrecht, persona jurídica, firmou com a Justiça Brasileira em 2017, acá se quedou conhecido como la delación del fin del mundo, porque serviu como prueba madre de uma série de condenas contra políticos, diretores de Petrobras. Então, este acordo de leniência, ele apresenta uma carga probatória muito grande que depois seria responsável por diversas condenas e que, ao passo que STF reconheceu isto como prova ilegal, isso generou uma repercussão gigantesca no mundo jurídico, e aí que falamos de reclamação, né, uma reclamação constitucional, número 43007, né, que foi impetrada por advogados de Lula em julho de 2021, que, em princípio, queriam ter acesso pleno ao acordo de leniência com Odebrecht, já que este acordo delatava o próprio Lula e tinha uma série de documentos e anexos e apêndices, e a defesa de Lula não tinha acesso a todos eles. Então, com base na própria jurisprudência de los precedentes do Supremo Tribunal Federal, foi hecho esta reclamação, este requerimento, e em 2023, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, por meio de uma decisão monocrática, ou seja, um solo ministro decidiu, por isso que é uma decisão um pouco frágil, porque pode ser revisada depois por la turma e depois por el plenário. Estas são questões que não estão em la lei propriamente, os recursos internos em la Suprema Corte, sino en el regimento interno do Supremo Tribunal Federal. É um assunto muito complexo, tendríamos que tratar disto em outro momento. Pero Toffoli reconheceu diversas ilegalidades praticadas por Lava Jato, que, em sua visão, atuou com finalidades políticas e econômicas. Lembrando que acá já haviam se passado 2 anos desde a anulação das condenas de Lula. Lula, incluso, já era novo presidente de Brasil, sim, primeiro ano de seu mandato. E claro que a nulidade destas provas apresentam uma série de fundamentos diferentes, pero o que eu destaco acá, que tem relação com o tema de minha apresentação, é de que uma das razões para a nulidade destas provas foi que elas foram obtidas por meio de cooperação jurídica internacional informal, ou seja, ações diretamente executadas entre Ministério Público Federal brasileiro com procuradores americanos e procuradores suíços. Se não estou equivocado, o acesso a los sistemas de pagos de Odebrecht, que são 2, depois vai aparecer o nome acá, os 2 sistemas foram acessados através de cooperação com procuradores suíços,
que los fornecieron a los procuradores brasileños y en momento alguno esto pasó por el Ministerio de la Justicia brasileño. Entonces, en esta decisión, Toffoli declara la anulación de todas las pruebas obtenidas con base en el acuerdo de leniência con Odebrecht, que había sido homologado en 2017. Acá es su número. Entonces, este impacto, como es una decisión que ahora está completando un año, ele todavía no ha produzido todas sus repercussões jurídicas, porque este acordo de leniência em Brasil foi considerado o acordo del fim del mundo, a madre de grande parte das provas produzidas. Se estas provas são nulas a partir de 2023, isto abre um precedente para que vários processos sejam anulados. Isso não quer dizer que todos os processos de Lava Jato foram anulados automaticamente. Então, acá em Brasil, o que está se discutindo são os impactos caso a caso de esta decisão. Então, aqui, eu vou deixar acá para quem queira mirar, pero Toffoli, ele trata diretamente de las pruebas decorrentes de los dos sistemas que Odebrecht utilizava para seus pagos, el Drausis e MyWebDB, que foram acessados por meio de cooperação internacional informal, sem a participação do Ministério de Justiça. Então, todo o que eu hablé a largo de mi charla, lo que os juristas brasileiros já estavam discutindo acá em Brasil, foi utilizado como fundamento legal para esta anulação, que foi principalmente a não participação de autoridade central em estes actos de cooperação. Ok, perfeito. Então, agora, caminhando para o final, quais são as consequências de esta decisão? Esta decisão de Toffoli, que sigue válida hasta o momento, ela abriu um precedente para que diversos casos foram reanalisados, já que as provas do acordo foram decretadas nulas. Então, como o Lava Jato é algo muito grandioso, são muitos acusados, muitos condenados em diferentes jurisdicções, a Suprema Corte ha afirmado a posição de que a decisão final cabe a cada juiz ou instância competente em cada processo. Então, não cabe à Suprema Corte brasileira anular de uma só vez todos os processos de Lava Jato. Não é isto que está passando, pero há um precedente para que outras condenas também sejam anuladas. Sim. Então, alguns acordos de colaboração premiada e Non-Persecution Agreement, né, os acordos de não persecução penal, que haviam sido celebrados por delatores, estão sendo também decretados nulos. Em Brasil, passou agora este mês, o caso de Jorge Luiz Brussa, que era um dos empresários involucrados em los actos de corrupção. Ele tuvo suas colaborações e acordos anulados e, incluso, recuperou o dinheiro que havia pago em multas para a justiça brasileira. Então, estes efeitos, eles são tanto na esfera penal, em las penas propriamente, quanto em las multas pagas, tanto por la Odebrecht, enquanto pessoa jurídica, quanto pessoas físicas involucradas em los processos. Uma outra decisão importante que passou agora, esta semana, a segunda turma de STF, de la Suprema Corte, mantuvo a anulação de todos os actos de Lava Jato contra Marcelo Odebrecht, que
era o entonces presidente da empresa quando todo isto passou, considerando que de mesma forma que houve com Lula, Marcelo também teria sido uma vítima de lawfare por parte de Lava Jato e de las autoridades estadunidenses. E agora, o que se discute em Brasil, incluso isto é um editorial de um importante periódico brasileiro, El Estadão, Estado de São Paulo, e se diz efeito Toffoli, anulação de provas genera uma corrida de delatores de Lava Jato para derrubar multas. Então, todo mundo que foi prejudicado de alguma forma por Lava Jato, por o acordo de leniência de Odebrecht, todo mundo que está involucrado, a partir deste precedente, surge a expectativa de um direito de recorrer novamente ao Poder Judiciário, à Suprema Corte, para que tenha sua condena revisada, sua pena anulada e sua multa devolvida. Sí. Pero, como já ressaltei acá, cabe ao juez de cada procedimento analisar as provas do caso e evaluar se as ações se sustentam, mesmo com a exclusão das provas derivadas do acordo de leniência de Odebrecht, porque pode ser que, em determinados casos, hayan outras provas que permitam a sustentação de uma condena. Se por isso que tem que ser revisado caso a caso, pero como era uma fonte importante de prova, o impacto todavia já está ocorrendo e pode impactar incluso Peru, se estava mais cedo mirando aqui o caso de um acusado, Gonçalo Eduardo Monteverde Bussalel, que tuvo uma decisão favorável do ministro Dias Toffoli acá em la Suprema Corte Brasileira e agora, por via da cooperação internacional jurídica, está tentando homologar esta sentença em Peru. Então, para finalizar, assim como esta decisão impacta em diversos acusados e condenados brasileiros, também pode já estar impactando outros condenados em Peru e, quizá, também outros países que eu não teria tanto conhecimento. Então, muitas graças por a atenção, por a invitação. É um honor para mim aqui estar discutindo com vocês, apesar de não ser propriamente um especialista do direito penal, né, sino minha área principal é direito internacional, agora estou atuando mais com direito migratório, pero me quedo à disposição aqui para contestar dúvidas e interagir com vocês. Muitas graças. Muchas gracias, Arthur. Interesante tu intervención, el enfoque que se ha planteado, ¿no?, en esta primera, digamos, aproximación a la serie de decisiones adoptadas tanto por el STF como por STJ brasileños, ¿no? Y bueno, destacar realmente el impacto que ha tenido en realidad esta operación, tanto a nivel local como tú lo has indicado, pero que también tiene su repercusión en el ámbito nacional, en el ámbito regional por, digamos, la trascendencia que ha tenido tanto la empresa por un lado, ¿no?, la empresa Odebrecht, como, bueno, realmente también el impacto que esto ha generado en el ámbito político. Y nuevamente a lo que nosotros nos abocamos es en función de analizar que más allá de lo que tú planteas, ¿no?, o sea, el conflicto de fondo que motivan los procesos penales, también preocuparnos porque la persecución de estos conflictos sean acordes a las propias leyes que están vigentes en los respectivos ordenamientos, ¿no? Porque si no, la decisión a la cual podríamos alcanzar no sería justa en los términos de Tarufo. Continuando con esta intervención, como había dicho al inicio,
nuevamente agradecerte por tu disertación. Vamos a dar inicio a una ronda de preguntas si es que alguno de los presentes tuviera a bien formular con relación al tema que ha expuesto Arthur. Perfecto. Solamente una cuestión. Después, si hay necesidad, si alguien tiene interés, yo puedo compartir estos documentos, estos procesos acá en Brasil, para que, no sé, son procesos públicos, no hay nada sigiloso, para que ojalá pueda ayudar la actuación de algunos de ustedes ahí en Perú. Sí, 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 de hecho, hay un compañero, Elmer Cairo, que ha escrito por el chat, le interesó la resolución que publicaste, que hiciste mención. Ya vamos a coordinar con él para poder facilitarle también esta decisión, ¿no? Esta resolución monocrática, indicas. Bueno, a ver, una primera pregunta que recojo aquí justamente a partir de esta precisión que hiciste sobre los acuerdos de leniencia, ¿no? Más o menos para poner en contexto, o sea, nosotros en el ámbito del proceso penal tenemos colaboración eficaz que en todos los supuestos reconoce admitir los cargos y al mismo tiempo delatar, ¿no? A la persona con quien se habría realizado el delito a efectos de un beneficio premial. En la vía administrativa o disciplinaria, ¿no? También, por ejemplo, a nivel de Indecopi, están los procedimientos de clemencia, que es mutatis mutandi una figura similar en donde en materia administrativa disciplinaria, como en este caso Indecopi, la empresa puede también aceptar los cargos, ¿no? Y acogerse a un determinado beneficio. Obviamente va a ser una multa más benigna, eventualmente una exención, ¿no? Dependiendo ya del ámbito de negociación. Entonces, tú mencionaste en Brasil están los acuerdos de leniencia y la delación premiada propiamente, ¿no? Entonces, con relación a los acuerdos de leniencia, esto en Brasil supone que la empresa tenga que reconocer una suerte de culpabilidad, o sea, manejan estas categorías como tal, ¿no? O cuáles son los alcances en cuanto a la aceptación de cargos por parte de una empresa. Estás con el audio. Perdón. Entonces, los acuerdos de leniencia, por tratar de empresa, hay un director, alguien que responde por esta empresa en el curso del proceso, ¿sí? Entonces, para que él sea homologado, la empresa tiene que reconocer su culpa en los actos de corrupción. Hay que confesar que hubo corrupción, que pagaron propina para garantizar el contrato X con Petrobras o con otro órgano del gobierno. Hay sí una confesión de culpa por parte de la empresa y la empresa, además de colaborar con informaciones, incluso porque el acuerdo de leniencia de Odebrecht fue considerado el acuerdo del fin del mundo, porque fue el acuerdo que delató no solamente los políticos, pero también los directores de Petrobras involucrados. Entonces, hay una confesión de culpa de los gestores de la empresa, pero también de terceros, y la empresa ella tiene también que colaborar com uma série de medidas internas para que este tipo de conduta não ocorra novamente. Então, Odebrecht e Petrobras tiveram que passar por programas de compliance, ser constantemente monitoradas por o Ministério Público e outros órgãos de controle, para tomar todas as medidas necessárias para que este tipo de conduta não ocorra novamente. Tiveram que afastar diretores involucrados em los actos de corrupção ocorridos anteriormente. Então, quanto mais a empresa colabora com
as autoridades, mas benéfica assim, né, é tu sanção que para uma empresa, claro que se destacam as multas, pero também, no caso de Odebrecht e Petrobras, foram impedidas tiveram obras paralisadas, bienes bloqueados, Odebrecht se quedou impedida de contratar com o poder público, uma série de sanções administrativas que prejudica a atuação da própria empresa, tanto que Odebrecht passou por uma reformulação, agora nem sequer mantuvo o nome, agora é Novo Honor, pero por mais benéfica que seja a sanção de quem coopera, sempre há prejuízo econômico muito grande para a empresa. Aquí hay una pregunta de Elmer Cairo. No sé si Elmer estás con audio, puedes también preguntar directamente. Te podemos activar. Sí, doctor, buenas ¿Sí? noches. Buenas noches. Mi pregunta es la referida en cuanto a la recuperación de los activos ilícitos, ¿no? Allá en Brasil. Quería saber si hay algún monto, algún dato respecto a un monto que Brasil haya ya recuperado producto de, no sé, los procesos en los que se haya recuperado los productos, ganancias, efectos de estas actividades ilícitas relacionadas al tema lavallado, ¿no? Allá. Sim, perfeito. Uma pergunta muito interessante. Eu sei que é na casa de bilhões de reais, que incluso é uma das bandeiras de Lava Jato perante a opinião pública. Eu não tenho o valor exato acá comigo agora, pero é possível acessar no sítio oficial do Ministério Público, pero na casa de alguns poucos bilhões, que incluso é um discurso que a Lava Jato utiliza para justificar suas ações. ¿No? Então, não há problema que violamos algumas leis e cometimos algumas arbitrariedades, porque, al final, recuperamos este montante X. Então, há estes dados. Eu posso conseguir para ti em um minuto, eu já te informo, pero sí, y hay una discusión incluso sobre lo que de facto es plata recuperada de corrupción y lo que es multa, porque não há uma diferença exata de estes dois valores, porque o que as empresas e algumas pessoas físicas tiveram que pagar a justiça brasileira foi parte uma devolução de valor desviado de los cofres públicos, de los contratos com o governo, e parte a título de multa. E quando Lava Jato vai a apresentar estes dados para a sociedade, não há a distinção de lo que é multa e do que é recuperação de ativos. Pero si los hay, ya los consigo. Claro, gracias. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, hay allá en Brasil funcionarios que el dinero que han percibido ilícito, el dinero ilícito ha sido depositado, digamos, en cuentas extranjeras, ¿no? En las offshores, ¿no? Entonces, ¿cómo va la recuperación de este dinero en Brasil, ¿no? A través de la cooperación, ¿se está logrando repatriar ese dinero, por ejemplo, tal vez en Andorra, otros paraísos fiscales, ¿no? ¿Cómo va esos procesos? Sí, en regla, hay actos de cooperación internacional, en la mayoría de los casos de manera formal, principalmente, yo sé el caso de Suiza, es un caso interesante en que Lava Jato logró recuperar ativos que estaban en bancos suizos a través de la cooperación con la justicia suiza para
traer estos valores acá para Brasil, para los cofres públicos, que eran valores desviados de contratos con el gobierno y que estaban ocultados en bancos suizos. Pero imagino que cuando se trata de países con menor estrutura institucional, né, como Andorra, Ilhas Caimã, creo que sea una negociación un poco más difícil, incluso por la debilidad institucional de estos países, ¿no? Son países muy pequeños, con poca burocracia, no sé cómo se hace con esos países menores, pero con Suiza, con certeza, hubo una cooperación formal, principalmente para la recuperación de estos activos y también a la cooperación informal que después fue practicada y que tuvo que ver con el acceso a los sistemas de pagos de Odebrecht, que incluso sirvió para anulación de las pruebas. A ver. Recojo aquí otra. Gracias, Elmer. Recojo aquí otra pregunta. Un poquito para poner en contexto, ¿no? Con relación a la noticia que indicaste al término de tu intervención, Arthur. Esta decisión de turma, ¿no? Segunda turma del Supremo Tribunal Federal. Entiendo que con turma se refieres a una sala que forma parte del Supremo Tribunal Federal, porque indicaste luego de la sala, ¿no? Entiendo que, o sea, el Supremo Tribunal Federal debe estar conformado por varias salas. Cada sala al mismo Sí, tiempo debe tener una cantidad de ministros. Entonces, la primera decisión fue la adoptada por Toffoli como decisión monocrática, ¿no? Y esta, por esta noticia que indicas, ha sido respaldada por la segunda sala del Supremo Tribunal. Ahora, esta, luego indicaste, puede ser sometida a otra revisión por el Pleno. Entonces, la pregunta es, dentro de sí. estas decisiones, ¿cuál de ellas generaría ya efecto de cosa juzgada? O sea, ¿cuándo se Sí, puede decir ya la decisión es vinculante, ¿no? perfecto. Esto es un punto que es un poco complejo, incluso para acá nosotros brasileños, porque el Supremo Tribunal Federal, aunque sea la instancia máxima del Poder Judicial brasileño, hay possibilidades de recursos internos que acá llamamos agravos regimentales, que son com base no en la ley, no en la Constitución, pero en el regimiento interno de la Suprema Corte. Entonces, por ejemplo, la decisión monocrática puede ser revisada por la turma, né, são solamente 2 turmas em la Suprema Corte, são 11 ministros, 5 em cada turma, o presidente não compõe diretamente nenhuma das turmas, pero sempre há a possibilidade de revisión por el plenario. Entonces, por ejemplo, el caso Lula es curioso porque inicialmente la decisión de anulación de la condena partió de una decisión de un ministro, Edson Fachin, después ella fue homologada por la turma y después ella fue homologada por el plenario. Entonces, depende, por ejemplo, si la parte interesada, la parte que se sintió perjudicada con la decisión, si vas a recurrir o no internamente, incluso muchas veces estos recursos demoran para ser juzgados. Entonces, por ejemplo, en el caso de la decisión de Toffoli, yo sé que hay un recurso pendiente de agravo regimental por la Procuraduría General de la República, que es el órgano máximo del Ministerio Público, que no está contenta con estas anulaciones. Sí, por eso que yo digo, es una decisión importante, ela genera un precedente, pero todavía hay otras discusiones en curso internamente a la propia Suprema Corte brasileña. Ok. Ahora, una pregunta. Sí, ¿Esas apelaciones, o sea, generan efecto suspensivo de lo ya decidido hasta que se resuelva?
puede generar efecto suspensivo también, pero no es el caso de ahora, en lo que pasa con la decisión del ministro Dias Toffoli. La decisión sigue siendo válida, aunque haya un recurso ocurriendo en la propia Corte. Ok, gracias, Artur. Solo una cuestión, ya para no me olvidar de contestar a la pregunta anterior. A Lava Jato declara que fueron recuperados 4,3 billones de reales a los cofres públicos, que volvieron o para Petrobras directamente, cuando fue la empresa la afectada, o a Unión. 4,3 billones de reales. Ok. Bueno, a ver, si hubiera otra pregunta, creo que esas todos, y yo creo que sí, en realidad la disertación da para más, estamos con una pequeña diferencia horaria también, Artur, así que también para no abusar también de tu amabilidad, nuevamente comentar, comunicar a todos que este es el inicio, ¿no? Digamos, de una serie de charlas, ¿no? Que en el camino se irán ampliando, más aún cuando, por los temas que ha tocado Artur y por las mismas preguntas que se ha formulado, surgen, ¿no? Otros aspectos que bien pueden formar parte ya no solo del derecho internacional público, sino incluso derecho comparado, ver el tema de la conformación de los tribunales de justicia brasileños que cumplen función constitucional, que evidentemente son muy distintos a los nuestros, ¿no? Y son estas particularidades que pueden venir a bien para sumar también al debate nacional, finalmente, con relación al impacto que estas decisiones que ya se vienen dando en Brasil, entiendo desde el año pasado, ¿no? Y que este año se están generando nuevas decisiones como las que indica Artur en la línea de refrendar, en este punto específico, la declaratoria de ilicitud de material probatorio. Entonces, sencillamente, bueno, este tema da para más y, bueno, vamos a estar comunicándolos oportunamente para poder acompañarnos y estar presentes también en una serie de eventos que a través del instituto vamos a informar oportunamente. Si tuvieras algunas palabras, Artur, para poder concluir. Me gustaría solamente agradecer por la oportunidad. Ojalá que tengan conseguido escucharme bien, mi portuñol tenga sido claro. Y a mí me gusta mucho este tema, entonces para mí es muy importante poder dialogar acá con colegas de otro país. Y no sé cómo esto es discutido ahí, pero acá en Brasil, sobre todo ahora, se quedó muy claro que la participación de la autoridad central no es una formalidad, una burocracia, pero es algo importante y que en su ausencia hay un riesgo muy grande de que sea afectado la soberanía nacional y el interés nacional, né, que es un poco de lo que pasó con Lava Jato. Yo estuve investigando, me parece que ahí en Perú la autoridad central es la Fiscalía de la Nación, sí, quien es responsable por la cooperación jurídica internacional. Solo me quedó una duda si esta fiscalía es parte del Poder Ejecutivo o es un órgano autónomo. Por la Constitución del 93, pero que viene incluso ya de la voluntad del constituyente del 79, y la ley orgánica ya de la década del 80, el Ministerio Público nuestro es un organismo constitucionalmente autónomo. Orgánicamente y funcionalmente no dependen ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto es que el Código Procesal Penal del 2004 ha venido a desarrollar una serie de pautas en materia de cooperación judicial que, como es el caso que estamos
comentando, en donde se le da así facultades a través de una oficina. Tienen una oficina que se ve a nivel de la Fiscalía Suprema, ¿no? Encargada de generar estos exhortos, estas cartas rogatorias, para efectos de las actuaciones procesales a nivel de investigación, ¿no? A nivel fiscal. Pero no obstante ello, me atrevería a decir que, digamos, esto es uno de los pocos casos en donde vamos a ver, digamos, la efectividad de ese modelo legislativo adoptado, ¿no? Porque por lo que tú adviertes en tu disertación, estas nuevas pautas pueden eventualmente generar ciertos conflictos cuando van en la línea institucional contraria a la que tradicionalmente se ha venido en denominar autoridad central, que es el Poder Ejecutivo. O sea, nosotros también tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores que cumple estos fines, ¿no? Pero que al día de hoy, hasta donde yo tengo entendido, no se ha producido, digamos, este conflicto, ¿no? Podría darse el caso eventualmente, repito, esto es, todavía estamos capítulos anteriores a lo que ya está sucediendo en Brasil, pero que de momento no es un punto que, o mejor dicho, es un punto que todavía forma parte de una asignatura pendiente que en la academia se puede desarrollar, ¿no? Y discutir. Estamos aquí como en el año 17, 2017 en Brasil. Hay mucho que pasar todavía. Pero muchas gracias, mi amigo. Siempre un honor reverlo. Sí. Un abrazo para nuestro amigo Freddy. Y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto. Chao, chao. Saludos de Brasil. Chao. Saludos. Chao, chao. Gracias. Permiso.